Podemos começar? Vamos começar a nossa programação, então? Porque para abrir o Fórum de Inteligência de Mercado 2022, a gente vai falar sobre o que já era, o que já é e o que já vem em inteligência de mercado. Então, a gente vai receber com muita satisfação aqui o Alfredo Passos. Ele é partner do Atelier Brasil Serviços e Soluções. Já está aí com a gente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Estamos curiosos para saber o que já era, o que já é, o que já vem. Que bom, que Com bom. você. Pessoal, só reforçando, para quem está presencialmente, vocês mandem as perguntas de vocês pelo aplicativo, tá? Para quem está em casa também, pelo portal do evento, só que já vai surgindo uma dúvida, assim que ele falar, putz, queria saber mais sobre isso, já manda, para não deixar muito para a última hora, pode ser que não chegue aqui a pergunta, tá? Então já teve curiosidade, dúvida? Já manda lá a tua pergunta pelo aplicativo ou pelo portal. Boa palestra para vocês, até já! Bem, bom dia a todos, todas. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, a organização da Live University pelo convite e contar com a participação de vocês para exatamente o que é a minha proposta, que é contar um pouco o que eu já vi ao longo desses últimos tempos, né? Não preciso revelar tanto a idade, mas eu vou contar um pouquinho os meus últimos aí 20 anos de carreira, misturando a parte profissional com a parte acadêmica. Então, daí que surgiu um pouco a ideia de fazer essa apresentação de o que foi possível ver em inteligência de mercado ao longo desse período e, com isso, poder trazer aqui algumas reflexões para vocês. Então, basicamente, eu tenho uma carreira profissional em marketing, especialmente na gerência de marketing no Grupo Saint-Gobain e depois como diretor de marketing para a América Latina da EDS, hoje uma empresa HP Company. E, nesse período também, eu fui, por 25 anos, professor da SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, onde aí eu também fui autor de alguns livros. Nesses últimos quase 20 anos, eu tive a oportunidade de escrever 20 livros, então por isso que eu quero fazer essa reflexão com vocês. Então, tem desde o primeiro que fala em inteligência competitiva, que é quando eu comecei lá a minha ideia de fazer mestrado, depois doutorado, aí depois comecei a fazer também um trabalho junto com profissionais de Portugal, daí que veio um livro especificamente falando do Brasil e de Portugal, e aí depois o mais recente, que foi lançado cerca de 2 meses, que é um falando de inteligência competitiva e cenários. Então, daí a ideia um pouco de estar falando desse ontem, desse hoje e desse amanhã, para que a gente possa pensar e refletir juntos. Basicamente, no meu período na EDS, eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Ação, Urgência e Excelência, que foi depois traduzido em português. Eu tive a oportunidade de fazer a tradução e a revisão desse livro, e quem atuou nesse projeto como consultor para a presidência nos Estados Unidos foi o Ram Charan, e foi aí que, nesse trabalho com o Ram Charan, que eu comecei a ouvir falar a respeito da economia digital. Foi naquele momento, então, que se começou a discutir essa questão. A EDS, por ser uma empresa de tecnologia, de infraestrutura de tecnologia, começou, então, a levar esse tema para os clientes. E aí, então, que se começou essa ideia de se pensar como é que isso especificamente poderia caber na questão da inteligência, que lá se chamava competitiva, e hoje aqui no Brasil a gente chama de inteligência de mercado. Então, tem um tempinho que vem esse tema sendo coberto. E aí isso traz já esse momento, então, de o que eu quero colocar aqui para que a gente possa refletir como esse momento do que já era, do que já foi. Num determinado momento, então, na medida que a tecnologia avança, claro que uma das grandes preocupações que sempre existiu com relação a quem trabalha com inteligência é a questão, efetivamente, da coleta, né? Nesse mundo de tantos dados, tantas informações, como é que a gente vai fazer com isso? E na medida que houve a evolução, então, uma das primeiras questões que foram resolvidas pela tecnologia foi justamente a questão da coleta. Então, a coleta de informações passou não só a ser, né,
feita através de um grande apoio de tecnologia, mas principalmente também começando a se pensar o que é que se faria com tantos dados. Porém, claro que muito se resolveu sobre esse ponto de vista, mas ainda a gente tem um grande ponto que eu encontro ainda no Brasil. A gente saindo, obviamente, da nossa grande bolha, né, que a maioria das empresas que, obviamente, estão aqui, mas se a gente for olhar um Brasil de milhões de empresas, nós vamos ver que ainda tem um problema bastante claro, que é a coleta sem foco. É o famoso alguém pedir para uma área de marketing, para uma área de inteligência, me passe informações, me manda informações, me fale sobre tudo sobre um competidor, me fale tudo sobre uma questão específica de vendas, né? Então, isso a gente ainda vem se deparando com isso. E a ligação da coleta com a tomada de decisão e também, muitas das vezes, sem tecnologia, né? Então, o que a gente vê são dois momentos muito claros. A nossa área evoluiu bastante nesses últimos anos, principalmente nos últimos 5, e claro que a pandemia vai dar uma ajuda muito grande com relação a essa questão de tecnologia, mas ainda nós temos muitas empresas que ainda não estão fazendo justamente esse trabalho de linkar a coleta que eu estou fazendo de informação ajuda a tomada de decisão dessa empresa, em que tem tido resultados. Então, esse é um ponto que já vai passando da hora de ter essa definição, mas ainda tem muita gente que não chegou lá. E aí, o que é que vem de interessante para que a gente olhe nesse aspecto? É principalmente alguns setores que estão se modificando. Alguns setores, né, que são tradicionais, são conhecidos, são fortes, são extremamente representativos, mas eles estão em plena mudança. E nesse trabalho de plena mudança, não são só as empresas que estão atuando diretamente como fabricantes, mas aqueles que são fornecedores, aqueles que são especificamente ligados àquele setor. Tem uma área, né, que é muito importante, um setor econômico que é muito importante, né, em qualquer lugar do mundo, especialmente no Brasil, é justamente a indústria automobilística. E o que nós estamos vendo na indústria automobilística é, no mínimo, 3 situações que estão colocadas aí e que nos coloca já um desafio, que é justamente que tipo de carro nós estamos falando. No momento que a gente tem carros autônomos, que a gente tem carros elétricos e que a Embraer já está produzindo aí o carro voador, que tipo de carro, então, nós vamos estar falando? E, principalmente, que setores vão ser modificados a partir daí, né? Porque, justamente, a bateria do carro elétrico é diferente do normal, do voador a mesma coisa, do autônomo é outra história. Então, efetivamente, esse setor nos obriga a pensar que essa coleta vai começar a ter que ser tem que ser também diferenciada. É uma coleta que vai ter que ser muito mais vista com um olhar de futuro. O que é que vem, o que é que está acontecendo para que a gente possa modificar e possa literalmente começar a se adaptar. No mês passado, se venderam 15 mil automóveis elétricos na Inglaterra. O que isso quer dizer? Principalmente quando a gente pensa num efeito, né, no nosso caso no Brasil, o que acontece já que a indústria se prepara para lançar um carro elétrico. A semana passada, uma das montadoras foi lançar justamente um carro elétrico e uma das perguntas de um jornalista do New York Times para a pessoa que estava fazendo a apresentação foi: muito bem, você tem agora o carro elétrico, mas como é que nós vamos abastecer o carro que você está apresentando? E aí a pessoa ficou assim com aquela cara de ponto de interrogação e ficando na dúvida o que é que ia acontecer com relação a essa questão justamente do abastecimento. Então, isso mostra que, apesar de todo o preparo, apesar de ser uma indústria forte, de ser uma empresa grande, ainda existe uma pequena, que não é tão pequena questão assim, que é justamente como é que a pessoa que tem um carro elétrico vai justamente abastecer o seu carro elétrico. Então, tem muitos pontos de dúvidas, e o que é bom, num certo sentido, para nós
que trabalhamos em inteligência é que ninguém tem a resposta para muitos dos desafios que o mundo está colocando. Então, presidentes também estão repletos de dúvidas, repletos de perguntas sem respostas, e essa, para o New York Times, para mim, foi a mais marcante, você ter um presidente questionando, né, sendo questionado por uma questão óbvia do abastecimento do carro e não tendo resposta para isso. Bom, e aí, avançando um pouco, o que efetivamente parece já ser um momento que as coisas já estão acontecendo, que já faz parte da nossa vida e que faz parte aí da nossa situação? É a questão que eu quero colocar relacionado a um ponto que a inteligência vem avançando, que os profissionais vêm avançando, que é a questão de geopolítica. É um caso que, para mim, é extremamente marcante, é de um grupo de colegas nossos que trabalham em inteligência na China. Justamente em janeiro de 2020, eles fizeram um trabalho de geopolítica, mostrando para a empresa que eles trabalham, que é uma empresa de serviços financeiros, que estava acontecendo um problema de uma doença, de um vírus que estava aparecendo e que era interessante e recomendável que os executivos parassem de viajar, que era algo constante que eles faziam, e também era importante se começar a pensar em home office. Isso em janeiro de 2020, na China. E aí o que aconteceu em março, todos nós sabemos, e por conta desse exatamente, né, mundo que virou de cabeça para baixo com o Covid-19, nós vimos o que foram esses últimos 2 anos e o que ainda a gente está passando um pouco. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que alguém olhou esse assunto, alguém fez uma recomendação clara para a empresa e, obviamente, não precisa dizer que os casos de Covid nesta empresa foram mínimos comparados à grande maioria da população mundial. E isso quer dizer o quê? Que quer dizer que nós precisamos nos preocupar muito com essa questão de geopolítica daqui para frente. A questão da Ucrânia está mostrando claramente isso, a questão do lockdown na China está mostrando isso, é a falta de matéria-prima que vem acontecendo. Então, o que aparentemente era um tema ligado à ciência política está cada vez mais perto do grupo de profissionais de inteligência, que é justamente eu começar a olhar quais são esses efeitos justamente do grupo, né, que eu estou olhando, que eu estou analisando, que pode ser um determinado país, pode ser um grupo de países que podem claramente afetar o meu negócio. E pode ser desde aqui do lado, na Argentina, até lugares mais longínquos como a China. Então, é mais para ressaltar essa questão de que olhar esse mundo e as consequências, os impactos, é cada vez mais importante para a gente ter uma tomada de decisão. E também com relação à atenção que, às vezes, a gente começa a imaginar aqui, olhando determinadas empresas. Eu tenho escutado muito, né, e certamente todos vocês também, todo mundo olhando para a Amazon, todo mundo querendo ser a Amazon. Ou metade das empresas querem ser a Amazon, ou metade querem ser o Magazine Luiza, né? Todo mundo quer ter o seu marketplace, todo mundo quer ter Magalu, e todo mundo esquece que são empresas que estão há 10, 20 anos já nesse negócio e fazendo claramente o que estão fazendo. E aí o nosso olhar, por vezes, acaba sendo contaminado um pouco pela mídia. Então, nós ficamos olhando a Amazon e a grande preocupação, o crescimento, o quanto eles estão começando, né, a ter participação de mercado bastante representativa no Brasil, mas tem um outro pequeno detalhe que é a empresa que eles criaram, que é a AWS. Que é a empresa mais lucrativa do grupo, é a empresa que vem crescendo com percentuais bastante elevados e que, com isso, está também fazendo uma modificação no setor. Ou seja, ela não é mais única e exclusivamente uma empresa de cloud, ela é uma empresa que cada vez mais tem apresentado novos serviços, novos produtos, e com isso vem modificando também não só o ambiente de tecnologia, mas o ambiente de negócios. Então, é exatamente esse ponto que eu queria
fazer essa reflexão com vocês. O olhar que, às vezes, nós damos de importância para uma determinada empresa não é exatamente aquele que, às vezes, muita gente está olhando. E hoje, você olhar a AWS significa dizer que você vai ver uma série de outras empresas, de outros negócios, de outros grupos de competidores que vão aparecer exatamente por essa questão, porque eles têm uma infraestrutura e que vão claramente poder oferecer serviços para um outro tipo de empresa e para um outro tipo de negócio, que depois, um pouquinho mais à frente, eu vou comentar. Aí, com relação, então, ao que fazer em termos práticos, né? O que nós podemos contribuir de forma positiva aqui para a nossa empresa? E aqui que eu quero trazer uma matriz que foi apresentada no livro A Estratégia do Oceano Azul, que é essa chamada EREC, e que faz parte de um trabalho que eu e alguns profissionais dos Estados Unidos e outros que trabalham também especificamente com a estratégia do Oceano Azul têm feito, que é utilizar, diante de tantas matrizes, diante de tantas análises que são possíveis de serem feitas, qual é uma que nós podemos fazer que pode ser efetiva, que pode ajudar uma empresa e uma área de inteligência a funcionar melhor. E foi daí, então, que, diante de tantas oportunidades e tantas matrizes e tantas análises, se viu que essa tem uma característica que pode ajudar tanto a empresa quanto a área de inteligência. Por quê? Com relação à empresa, eu posso fazer uma análise do portfólio de produtos e serviços dessa empresa e, com isso, começar a examinar. Nesse portfólio de produtos e serviços dessa empresa, o que é que eu posso eliminar, o que é que eu posso reduzir, por outro lado, o que é que eu posso elevar, o que é que eu posso criar. Com isso, eu posso fazer uma discussão para justamente rever uma marca, rever um produto, rever um determinado mercado e, com isso, conseguir levar uma nova proposta, uma nova ideia para a minha empresa, ou simplesmente rever já alguns aspectos que, por hora, estão sendo discutidos com relação a preços, com relação a novos mercados, enfim. É uma matriz que ajuda nesse ponto. E por que ela ajuda a área de inteligência? Porque, efetivamente, eu preciso fazer o mesmo trabalho. Tem certos trabalhos que eu estou fazendo, é ótimo que a tecnologia nos ajuda, mas, evidentemente, que a tecnologia não resolve todos os problemas. E aí o que eu preciso começar a pensar é como é que hoje essa informação, como é que hoje o trabalho de inteligência ajuda na tomada de decisão da minha empresa. Então, tem trabalhos e tem partes que eu posso eliminar, eu preciso ver se o número de informativos que eu estou fazendo é suficiente, não é demais, se essa disponibilidade de um portal que eu estou tendo para as pessoas, se é interessante, se não é. Então, eu posso fazer o mesmo trabalho de pensar o que eu posso eliminar, o que eu posso reduzir, o grau de informação que eu estou passando para todo mundo está adequado, não está de mais, não está de menos, né? E o que eu devo elevar e o que eu devo criar, que isso eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre essa questão. E depois também uma questão que vem cada vez mais sendo importante, todos nós somos levados a isso, as empresas querem resultados. Então, se as empresas querem resultados, nós precisamos ter indicadores. Diante de tantos indicadores, tantas possibilidades, um que a gente viu que pode funcionar é o OKR, que é literalmente você ter um objetivo e ter o resultado. Muito bem, meu trabalho de inteligência o que é? É ajudar na venda, é ajudar a aumentar a participação de mercado, é ajudar em situação X ou Y. Muito bem, qual é o indicador para isso? Como é que eu meço a área de inteligência? Pelo número de relatórios, é pelo número de visitas que faz, é pelo número de posições, de position papers, enfim. Qual é a medida que eu vou ter justamente para avaliar essa área? E traçar um objetivo e ter um indicador, parece que isso ser uma coisa um pouco mais tranquila sobre esse ponto de vista, né? Então, daí a ideia dessa utilização. Foi, não foi. Tudo foi. E agora, uma reflexão sobre o que é que vem por aí e o que vem em termos de desafios
que nós precisamos pensar. Bom, eu quero me basear num estudo que foi feito pela SCIP, que é a Strategic and Competitive Intelligence Professionals, que é uma associação, né, de inteligência, creio que conhece, uma associação pioneira nessa área de inteligência. Nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo no final do ano passado, envolvendo vários profissionais que trabalham na área de inteligência, uma empresa de tecnologia e várias outras de consultoria, para começar a entender um pouco o que é o futuro inteligência, o que deveria ser pensado, o que reflete um pouco esse momento complexo que a gente está vivendo e o que é que poderia ser interessante apontar para as pessoas que estão trabalhando nessa área pensarem e começarem a examinar a situação de uma forma mais ampla. Então, aqui são algumas previsões que eles fizeram. O trabalho foi feito através de uma pesquisa e depois também a utilização de uma plataforma, justamente para ver se essas previsões haviam e tinham cabimento. Então, a primeira delas é com relação à questão dos riscos. Então, um dos apontamentos iniciais é que 77% vão ser maiores riscos justamente para os negócios por conta de concorrentes que são desconhecidos em vez dos existentes. Ou seja, claro que a gente está vendo que o número de startups vem crescendo, o número de novas propostas vem crescendo, e nós não sabemos exatamente qual será aquela que vai dar certo. Então, daí, justamente, ser um caminho, né, que ainda é desconhecido. E, por outro lado, o que nós podemos fazer, o que nós podemos refletir? É a questão da identificação de riscos e oportunidades competitivas emergentes, ou seja, o trabalho de inteligência precisa ser um trabalho que olhe para frente, não é um trabalho de historiador, né, que olha para trás. Então, nós precisamos olhar para frente para que a empresa possa pensar, para que a empresa possa ver que impactos podem acontecer no seu negócio e que formas ela tem de se desenvolver. Então, é justamente essa questão de olhar a questão das oportunidades. A segunda previsão é a questão da experiência do cliente. Todos nós estamos vendo a importância do cliente e está se falando muito que o cliente é importante, que o cliente está em primeiro lugar. Mas a grande questão é, o cliente está em primeiro lugar mesmo na nossa organização? Estamos falando ou estamos fazendo com que ele seja mesmo importante? E se ele é realmente importante, então aí que a gente precisa compreender profundamente as necessidades e expectativas desses clientes e o quanto a gente realmente conhece. E esse é o ponto bastante importante e delicado, porque na maioria das vezes a gente tem muito dado de compra, muita informação, muita questão sobre o que pode ser ofertado, o que pode ser oferecido, mas a gente não sabe se o outro lado quer receber tanta oferta da forma que nós estamos achando que quer. E se a gente acreditar que algoritmo vai resolver toda a nossa vida, a gente sabe que não é bem assim. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. O que é que algumas empresas estão fazendo para efetivamente poder conhecer melhor e estar discutindo melhor essa questão? É ter o famoso programa de análise win-loss, que é exatamente estar constantemente analisando por que é que eu ganho clientes, por que é que eu perco clientes, por que é que eu ganho vendas, por que é que eu perco vendas. Então, através de uma análise constante, isso não é só por conta da análise, mas é por conta do trabalho conjunto, porque na medida que eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que literalmente conversar com vendas, vendas têm que conversar com marketing, eu tenho que conversar com finanças, eu vou ter que conversar com operações, com produção, ou seja, o sistema cria uma forma de eu ter contato com outras pessoas dentro da organização. Isso indiretamente quer dizer formar uma rede, eu ter realmente um trabalho multidisciplinar. Então, não é que talvez vendas não conheça o projeto ou o processo. Claro que pode conhecer, mas a verdade é, o ambiente cria uma forma de eu conversar, uma forma de eu poder justamente trocar ideias e, às vezes, também entender o que acontece, principalmente do lado de vendas. Aí a terceira,
A maior barreira, o que se percebe, claramente nós estamos muito envolvidos e sabemos muito nisso, que a grande barreira que tem nas empresas são as prioridades executivas. Então, claro que o nosso trabalho é para um tomador de decisão, é para alguém que tem um cargo executivo. Só que a prioridade dele nem sempre é a nossa. E justamente nem sempre ele nos ouve, o que também é uma coisa, né, por vezes, mais complexa. Então, para que isso possa acontecer, eu preciso pensar em recursos mais ágeis, ou seja, qual efetivamente é a preocupação daquele presidente, daquela diretoria, para eu poder endereçar essas questões que eles estão preocupados. É a famosa pergunta, o que é que te tira o sono? E aí, se ele responder, a gente vai conseguir endereçar melhor essa questão. Às vezes eles não querem, né? Mas a gente tenta, esse que é o ponto. Bom, aí depois vem uma outra questão que eu quero comentar aqui, que é justamente as... Não mudou ainda, é justamente... Opa, foi demais. Está indo para frente, não foi para trás. Deixa eu ver. Aqui. Que é justamente a questão de compartilhar conhecimentos e, principalmente, previsões. Essa é uma tarefa mais delicada, porque compartilhar conhecimentos, o que é? É, na verdade, o grupo de inteligência, todo mundo sabe que é aquele grupo que está procurando dados e informações e tem uma característica técnica que é muito importante, que é da análise. Então, se eu sou desse grupo, né, e tenho bastante situações nas quais eu consigo justamente acompanhar, então o que é que eu preciso cada vez mais passar para a empresa? É justamente a questão do cenário externo. É a questão do que pode efetivamente modificar os meus negócios. Um pequeno exemplo. Na semana passada, certamente você viu que o presidente da República e o ministro da Economia pediram para que supermercados congelem os preços até o próximo ano. Nós estamos em junho. Você acredita que os supermercados vão congelar o preço até, por exemplo, janeiro de 2023? Eu tenho um pouco de dúvidas se isso pode acontecer. O que eu poderia pensar aqui, e deixo para dar aqui uma opinião, e aí depois quero ouvir a de vocês. Eu acredito que congelamento de preços não é o caminho, mas eu posso começar a mudar marcas. Então, o que vai acontecer? Eles pediram para congelar a cesta básica. Ah, muito bem. Então, em vez de oferecer o biscoito da marca, né, premium, eu vou começar a oferecer as outras marcas, até chegar no genérico. Então, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que, especificamente, vai começar a haver uma mudança de marcas, e isso interfere onde? Obviamente, na gôndola do supermercado, nas negociações, e por aí vai. Então, isso não mexe só com o alimento, vai mexer com a cadeia inteira, né? Estou falando do supermercado, estou falando do fabricante, estou falando da embalagem, da transportadora, e por aí vai. Então, talvez um cenário externo é um ponto como esse, né? Eu começar a mostrar para a minha empresa, alô, atenção, né? Porque nada em uma empresa acontece do dia para a noite. Ninguém lança um carro em um mês, ninguém faz um novo produto em 2 meses, né? A gente viu que mesmo para fazer vacina precisa de um tempinho, né? E mesmo para provar e para a gente tomar vacina, então, também leva tempo. Então, é isso que precisa. Outro ponto, as empresas como um todo, e nós estamos, né, afogados na questão da tecnologia. Então, tecnologia se fala de dia, de tarde, de noite, e toda empresa quer, e nesse momento está, obviamente, reservando orçamentos bastante gorduchos para a área de tecnologia. Quiçá a gente pudesse pegar um pedaço desse orçamento para o nosso trabalho de inteligência, não é mesmo, colegas? A gente, comparando o orçamento de tecnologia com o nosso, a gente vê o tamanho da diferença e a prioridade que as empresas estão tomando. Brincadeiras à parte, o que vem acontecendo vai haver uma substituição na forma e principalmente na
forma dos planejamentos dos negócios, né? Então, cada vez que vem uma nova solução tecnológica, cada vez que vem um aprimoramento, evidentemente a empresa tem que pensar. E agora, cada vez mais, esse caminho da tecnologia está sendo um caminho escolhido também para isso, né? Então, o que eu preciso ter também na área de inteligência? Também um acompanhamento nessa questão de tecnologia. Eu preciso ver se os meus processos, e principalmente se o que eu estou apresentando, oferece esse tipo de situação. Dá um exemplo que tem acontecido, que aconteceu recentemente, de uma colega nossa que trabalha para uma empresa japonesa em Portugal, e aí a empresa decidiu o seguinte, que a língua oficial, já que é uma empresa japonesa, a língua oficial é o japonês. Portanto, todos os trabalhos deverão ser em japonês. E aí você para e pensa assim, quantos falam japonês numa empresa japonesa que não é japonês? Então, olha o tamanho já da complexidade, e aí como é que você vai fazer isso? Você não consegue aprender japonês também em 6 meses, né? Por mais... Então, e aí no Google Translator lá, não é exatamente o mesmo japonês que o povo fala. Então, vem aí essa questão de eu usar a tecnologia claramente para isso, né? Para que eu possa ter respostas para esse tipo de cultura empresarial. E justamente aí, né, vem essa questão de eu ter tecnologia que seja aplicável e possível para o tamanho da minha empresa também, né? Não adianta eu querer ter mais e não ter orçamento depois para isso. E dentro desse panorama aí de olhar e ver o que acontece, vem novos temas que estão chegando, que nós estamos ouvindo todos os dias, que é o tal do ESG. Então, todo dia nós estamos ouvindo isso. Só que o que acontece? Essa é uma área que praticamente a gente está sendo meio que esquecido, na minha opinião. Quem que vem sendo os grandes líderes nesse processo? Claro que são os profissionais de relações com investidores e o grupo de comunicação. Por quê? Como é que se faz isso? Normalmente é aquela coisa que a gente sabe que é feita no Brasil. Eu vou fazer o meu relatório, não é, de sustentabilidade, então eu começo um mês antes a pedir e mandar e-mail para todo mundo e falar com todo mundo na empresa, me conta aí quais são as coisas que nós fizemos doação para quem? E aí é o grupo de comunicação que vai trabalhar e que vai efetivamente fazer esse caminho. Só que vem do outro lado uma outra corrente que a gente está ouvindo, que é o grupo de investidores. Então, nós estamos cansados de ver banqueiro dizer, né, fundos de investimento dizer que daqui para frente eles só vão investir, daqui para frente eles só vão emprestar dinheiro para quem tiver dentro, né, dos critérios ESG. Muito bem, então isso faz com que a gente tenha de ter o famoso ESG Data Intelligence, ou seja, nós precisamos ter a nossa inteligência de dados nesta área. Então, não é só mais o lado comercial da questão. A área de inteligência precisa começar a ter isso. Por quê? Porque, evidentemente, você vai ver que práticas a nossa empresa já tem, que práticas o setor já tem, como é que nós estamos relacionados às práticas, né, dos nossos competidores, o que mais vai ser exigido. Ou seja, não é só dizer o que a empresa está fazendo hoje, mas é preparar essa empresa para o que vem. E claro que na medida que a minha empresa tem mais questões ambientais, tem mais questões sociais para olhar, é claro que eu preciso me atentar com relação a esse panorama, né? Então eu preciso ficar muito mais atento com relação a isso, e aí, de novo, trabalhar em conjunto. Se a minha empresa tem profissional de relação com investidores, vou trabalhar com eles, tem a área de comunicação corporativa, vou trabalhar junto, né? Mas eu estar atento para começar a sinalizar o que é que a empresa vai passar ou que ela pode passar diante das exigências. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa fez um comunicado semana passada que dentro de 2 anos vão existir todos os critérios reexaminados e reestabelecidos para que todas as empresas possam ter, porque hoje tem critérios, né, um pouco variados aí, mesmo na literatura internacional, nos institutos internacionais, tem
fundo que adota um, tem banco que adota outro, então eles estão procurando fazer exatamente essa normatização para que todo mundo fale a mesma língua. E aí, assim, falou 2 anos? Provavelmente 2 anos. Então, isso quer dizer o quê? Que eu preciso ter um movimento que acompanhe isso, porque isso vai bater na minha empresa. Se ela um dia precisar de fundo de investimento, ou se ela estiver falando com um banco, ela vai ter que justamente estar nesses critérios, né? Então, de novo, é aquilo. Nada vai acontecer em 24 horas, mas 2 anos, de repente, o tempo passa. Aí, falando ainda nessa coisa do que já vem por aí, né, o que nós temos de estar atento é justamente a esses 3. Nós vimos que cada um deles lançou o seu foguetinho, né, e cada um deles quer nos levar para Marte, né, com bilhetes diferentes entre $6.000, $60.000, enfim, valores diferentes. Mas o que é que pode e o que é que está atrás também disso? Está sendo aberta um novo mundo que é justamente essa competição pelo espaço. Ou seja, o lançamento de cada um deles aí do seu foguete é apenas o lado visível do que nós estamos vendo. Agora, o que é que tem por trás disso em cada um deles? Elon Musk, o que ele está preocupado é justamente com a questão de informação e sistema. O que ele fez na Tesla com o carro autônomo é um carro autônomo, mas que é movido por um sistema e tem um software. E, na verdade, o que ele quer é ver se esse software pode ser vendido daqui a pouco para outras empresas terem esse mesmo tipo de automação. A mesma coisa, Jeff Bezos pensa aí em ter, né, uma forma de ter viagens mais comuns aí para o espaço, e a mesma coisa, Branson, a mesma ideia de justamente estar criando um turismo, né, espacial. Por trás disso, o que a gente vê também? A questão da rede de satélites. Para você ter foguete, você precisa ter satélite, para você saber onde é que ele vai andar. Então, claramente, vem atrás desses 3 novos negócios que eles mesmos estão querendo criar. E onde é que bate isso? Jeff Bezos lançando foguete, lembra que ele precisa de informações e precisa de internet e cloud. Onde é que tem cloud? AWS. A empresa dele que mais cresce e que dá mais rentabilidade do que a Amazon. Então, de novo, a Amazon é o ponto visível e, para nós, a AWS é o ponto invisível. Mas é na AWS que vem o futuro e que vem muitas coisas que estão sendo transformadas, né? Então, cada um deles está exatamente isso, gerando novos negócios que vão nos impactar. Enquanto nós estamos vendo essa ideia e essa posição do 5G, por trás a gente viu a furada do Elon Musk quando ele veio aqui. Ele veio aqui, ficou meia hora e falou apenas da Starlink, que é outra empresa dele. Então, enquanto está todo mundo falando no 5G, o homem veio aqui e já falou na empresa dele e disse que é a melhor do mundo para justamente você ter uma internet com uma cobertura muito maior, que você pode estar no meio da Amazônia e você com isso pode se comunicar, ou seja, né, de repente tem um ponto aí. Óbvio que a questão, né, quando você fala de um negócio público, tem de ter aí um mínimo de licitações e outras coisas do gênero, mas é exatamente esse tipo de situação, né, que se apresenta e que a gente precisa estar olhando. Bom, isso tudo para concluir, para chegar aqui num ponto, bom, afinal de contas, o que é que então eu poderia levar para casa como pensamento dessa apresentação? A grande questão é a seguinte: nós precisamos levar o ponto e a área de inteligência para o ponto da estratégia. Inteligência precisa estar extremamente ligada com a estratégia da empresa, direcionar a minha empresa, ter claros caminhos para que os decisores possam pensar. E se eu estou pensando exatamente na questão da estratégia, então modificações vão ter que acontecer muito rápido. A primeira é com relação à frequência do monitoramento.
Quando a gente sempre fala em montar uma área de inteligência, em ter, né, um departamento de inteligência, você pensa, que produtos eu vou ter o meu portal, vou ter um informativo, vou ter isso, vou ter aquilo, muito bem. E aí você estabelece, tem coisas que são semanais, tem coisas que são quinzenais, coisas que são mensais, só que esses tempos se perderam exatamente na medida das necessidades da empresa. Hoje não dá mais, né? Eu estava na semana passada revendo aí um processo de inteligência, uma empresa que eles mandam um WhatsApp semanal para a equipe de vendas, que é 3 páginas em PDF. E aí a gente estava discutindo, bom, espera um minutinho, estou mandando para 150 vendedores um PDF de 3 páginas para um cara que está no meio lá da região norte, onde ele mal consegue ter um celular, não é? Assim, direitinho, para ler, e qual é o tempo que ele vai ler tudo isso, e o que é que ele faz com tudo isso. Então, do nosso lado, ótimo, bacana. E vai um relatório para a diretoria de 20 páginas sobre as questões macroeconômicas. Então, você fala, bom, espera um minutinho, né? Nós estamos dando aula de economia ou é algo para alguém decidir alguma coisa? Então, isso tudo passa exatamente por um olhar sobre, efetivamente, quem é que está tomando decisão e o que é que ele precisa, né? Então, isso é um fator cultural e é uma necessidade que vem cada vez mais frequente. Então, o meu monitoramento pode ser semanal, pode ser diário, agora é o tempo que a minha empresa precisa. E compartilhar a informação também precisa ser um jeito de mudar, porque assim, todos nós já sabemos quantos grupos de WhatsApp você está, não é? Quantas mensagens, quantos e-mails, quanto tudo você recebe por dia. Então, evidentemente, todo esse grupo recebe também. Então, como é que eu posso, literalmente, começar a mudar o formato das minhas informações e, principalmente, facilitar o processo? Para literalmente eu começar a falar, olha, nós precisamos ter uma alteração no portfólio de produto, porque os nossos clientes assim o querem, assim falaram, tem aqui um número, tem aqui um formato, tem aqui uma estatística que diz isso. Enfim, né, começar a ter esse tipo de proposta para isso poder acontecer. E no nosso modo de ver, e no modo de ver desse estudo aí, desses profissionais da associação e que participaram desse estudo, se não houver uma modificação nessa questão do monitoramento e do compartilhamento de informações, cada vez mais as equipes de inteligência vão perder espaço para a equipe de tecnologia. Por quê? A equipe de tecnologia, obviamente, já tem não só conhecimento, como tem ferramentas e tem orçamento para trabalhar essas questões de dados e informações. Então, se nós não colocarmos mais a visão de negócio, se nós não colocarmos mais a visão de uma forma mais ágil, né, para mostrar o que está acontecendo e que mudanças e que possibilidades estão existindo no mercado, a gente pode ficar caindo no esquecimento. E vem um ponto que tem sido um contraditório, para finalizar, que é justamente profissionais que estão em negócios deveriam continuar entendendo de negócios, de estratégia. O profissional de inteligência que for pensar que o caminho dele é fazer ciência de dados, virar engenheiro de software, ele vai não só começar a entrar numa competição muito mais complicada, porque engenheiros de software e cientistas de dados são formados ao longo de 5 anos. Então, ele já tem todo um expertise para isso. Então, não é essa a competição que a gente precisa estar. A gente precisa estar competindo com ele, não competindo, mas colaborando na questão do entendimento do negócio. O profissional de tecnologia está apto para tecnologia, e o que ele está procurando fazer é entender de negócio, coisa que nós de inteligência já fazemos e já conhecemos. Então, é esse aspecto que a gente precisa observar. Então, era isso que eu queria trazer como reflexão, como um primeiro pensamento, como um aquecimento para o fórum, que é um espaço muito legal, muito oportuno, muito importante, muito interessante. Tem outros colegas que vão trazer outras contribuições, e com isso eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento no fórum, que realmente é algo bastante importante que acontece para a nossa área e para a nossa profissão.
Então, muito obrigado pela atenção de todas e todos. Muito bem. Nós que agradecemos, Alfredo. Já temos perguntas aqui para você. Okay. Vou ficar aqui mais aqui no meio. Tá o bom. pessoal do online acho que pode acompanhar melhor, né? Primeira pergunta é seguida de um comentário aqui. Qual a sua opinião sobre medir área de inteligência de mercado com indicadores de participação de mercado? Penso que medir essa área por números de relatórios /insights é pouco estratégico, mas, ao mesmo tempo, nossa equipe não atua diretamente no aumento de participação. Então, eu acho que é melhor se medir por questões de alguns indicadores mais práticos e possíveis, porque, assim, nós temos, obviamente, a limitação com relação à participação de mercado, com relação a vendas, né? Tem uma experiência bastante interessante, a IBM, por algum tempo, fez o seguinte: antes de enviar qualquer proposta para clientes, vocês sabem que a IBM tem 3 áreas, né? Software, hardware e serviços. Então, antes de enviar qualquer proposta, as 3 áreas mandavam as suas descrições técnicas e tinha alguém que finalizava, então, a proposta e, a seguir, ela era enviada para o cliente. E aí, então, era uma forma de medição. O quanto, na verdade, a área de inteligência ajudou na conquista daquele negócio. Então, esse é um ponto, né? E, obviamente, como não dá para decidir se a pessoa vai vender e se o cliente quer comprar, então eu acredito que indicadores que possam ser visitas, relatórios, você poder colaborar com a equipe de vendas no sentido de qual informação você está provendo, rentabilidade de produto, lucratividade, desconto, quer dizer, tem outras situações que eu acredito que possam estar mais à nossa mão e mais no dia a dia do que, de repente, ter critérios sobre venda, que, obviamente, a empresa também não vai, talvez, querer muito entrar nesse caminho, né? Hoje, até por conta da legislação trabalhista. Muito bem. Outra pergunta aqui. A implantação da OKR, né, em um pequeno negócio pode dar certo, visto que muitas vezes o profissional quer crescer e, ao mesmo tempo, ser reconhecido, né, remunerado, o que muitas vezes um pequeno negócio não tem condições. Não dá condições. O OKR é um dos indicadores, é assim, né? Como é que ele foi criado? Ele foi criado na Intel, e depois um dos profissionais que estava trabalhando junto com o presidente da Intel saiu de lá, que é o John Doerr, e foi, então, né, virou investidor e começou a apresentar isso mundo afora. A primeira empresa que ele apresentou é uma empresa chamada Google, e há 20 anos essa empresa utiliza o OKR. Então, não é uma questão de tamanho, é uma questão mesmo de você ver que o indicador funciona. Então, todos os anos, até o dia de hoje, os 2 fundadores do Google apresentam o OKR, ou seja, um objetivo geral Google, aí depois tem o objetivo, tem quais são os indicadores gerais para a empresa, e depois isso desce para cada uma das áreas de negócio, e isso desce para cada uma das pessoas, ou seja, todo mundo lá tem um objetivo bastante claro e tem uma medição bastante clara. Então, o que todo mundo está dizendo, né, assim, entre aspas, do mundo de gestão é: se funciona para o Google, pode funcionar para muita gente. E o Sebrae deve fazer um trabalho justamente divulgando mais essa metodologia para que justamente micro e pequenas empresas possam adotar, porque esse é um conceito mais simples, mais objetivo, mais direto e mais possível para um pequeno negócio. E que dá resultado, né? E que dá resultado. Muito bem, Alfredo, obrigada pela tua participação, parabéns novamente pela palestra.